Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre projetos culturais e a educação. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor e também produtor cultural João Marcelo Hanser, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor, seja muito bem-vindo ao Diálogos, uma alegria recebê-lo. Muito boa noite, Anderson, muito obrigado, é uma honra estar aqui, né? Enfim, estar participando desse programa que eu acompanho, admiro, e estamos juntos desde vários projetos culturais envolvidos com a educação aí. Sempre, sempre. Vamos lá então, professor, falando sobre projetos culturais na educação. Quando a gente pega esses dois conceitos e coloca no mesmo ambiente, quais reflexos, quais frutos nós podemos colher a partir daí? Bom, são muitos, né? A gente pode ficar muito feliz aí, porque a cultura inserida dentro da educação, ela é imprescindível para a valorização da experiência do aluno e da criança, né? Do educando. Mas antes da gente falar do projeto cultural em si, a gente precisa entender que a educação ela tem dois processos. Antigamente nós tínhamos dois processos, que é o falar da educação formal e da educação informal. Então, a educação formal é aquela baseada em você ter a aquisição do conhecimento. Então, cartesiano, matéria, lousa, giz, disciplina, avaliação. Então, essa é a educação formal. Quando a gente pensa em projetos para a educação, a gente vai estar se baseando numa educação chamada educação a partir de projetos. E é aí que entra os projetos na educação. É onde a gente vai proporcionar uma experiência que, antigamente com o cunho informal, que é o cunho da experiência do aluno de adquirir o conhecimento através da prática, de passar pelo processo da experiência cultural, educacional, que seja. Então, quando a gente fala de projetos culturais na educação, a gente está falando da formação de um indivíduo integral, porque a gente está, além do conhecimento prático, a gente também está trazendo a experiência de viver esse conhecimento, né? Que interessante isso. Sobre a questão de projeto cultural, nós temos uma relação muito próxima com as várias manifestações artísticas, né? Sim. E aí é que eu queria te perguntar, cada uma delas, professor, tem um efeito diferente dentro da educação? Depende muito da perspectiva do aluno, da ótica, da relação que ele tem com o mundo e com a própria vida? Eu acho que o projeto cultural, ele é universal, né? Ele vai trazer essas várias segmentações para dentro de um bloco só. Não que vai ser unificar a educação ou unificar os diversos segmentos, mas quando a gente pensa por uma educação de projetos, uma educação por projetos, a gente pensa e a gente visa atender integralmente o aluno. Então ele não vai ser... Porque a educação hoje ela é ruptiva, ela coloca o aluno em quadradinhos, em caixinhas. Então você aprende português, você aprende matemática, você aprende ciências. Só que quando a gente pensa em projetos para a educação, a gente pensa em integralizar tudo isso. Então ele vai passar pela matemática, pelo português, pelo inglês, pela ciência, dentro de uma matemática universal, né? É interessante a gente pensar sempre que a minha formação, antes de ser produtor cultural, é ser professor. E aí eu aprendi muito na sala de aula o que é um projeto para criança. Então eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola que ela é baseada em projetos. Então o projeto da escola era anual. Então esse projeto anual, ele não se dividia só em português, ou só em matemática, ou só ciências. Ele era um projeto que visava trazer para o aluno o conceito integral dentro das diversas matérias ali da educação, né? Quero tocar num assunto aqui que eu imagino que você já deve ter pensado e executado, enfim, que é a questão da cultura nacional. Quando nós falamos de projetos culturais, como é que a gente pode, professor, valorizar a nossa cultura? Olha, aí a gente vai entrar por um viés muito grande, né? Porque hoje em dia a gente concorre com a internet, né? Sim. E na internet, querendo ou não, a gente tem aí uma americanização, uma europeização do que a gente consome, né? O que vem através da internet, mais fácil, de fácil acesso para a grande população, é uma cultura que não é só nacional. Ela tem os seus vieses em outras questões. Quando a gente pensa em uma valorização da cultura nacional, a gente tem que pensar em vários segmentos. Por exemplo, se a gente for pensar em literatura, que é o meu caminho, que é o meu viés, é da onde eu parto da produção cultural para a educação, que é a literatura. Então, quando a gente pensa no viés da literatura nacional, hoje a gente pode observar que a gente tem uma expansão de escritoras vivas, que a gente pode ter o contato. Então, que eu posso ir no lançamento de um livro, que eu posso consumir o trabalho dessa pessoa e saber que ela existe. Porque ela é brasileira, que ela está presente dentro do meu escopo de realidade. Ela é contemporânea. Ela é contemporânea, exatamente. Eu gosto muito de dizer, quando eu vou nos lançamentos das minhas escritoras e comento disso com meus alunos, eu tive a oportunidade de estar com uma escritora contemporânea do meu tempo. E também, quando a gente pensa em projetos culturais, a gente também proporciona essa mesma experiência para os alunos.
porque ele está em contato com um ator, com um músico, com um escritor, dentro dos projetos menores ou municipais, ou que atendem à rede de educação básica, né? Então, a valorização da educação, da cultura dentro da educação nacional, é exatamente isso, a educação dentro da cultura nacional, a valorização acontece quando a gente dá a oportunidade do aluno ter o contato com isso. Porque senão ele fica refém de um filme da Marvel, fica refém de um filme americanizado, estrangeirizado, que muitas vezes não reflete a realidade do educando, ou da criança, ou da própria população em si, né? Agora, mas no seu ponto de vista, a força da cultura estrangeira, nessas perspectivas, ela ainda tem uma influência maior se comparado à cultura nacional, professor? Bom, maior eu não sei dizer, quantificar, mas eu posso dizer que, por ser diferente, os alunos, os jovens, né? Por exemplo, a gente pega que em um determinado momento da nossa educação, da nossa geração, a gente teve a influência americana. Em outro determinado momento da nossa educação, a gente teve a influência europeia. E hoje a gente percebe, vamos colocar aí uns 5, 6 anos para cá, e dentro de sala de aula eu consigo observar isso, a influência é asiática. O quanto o efeito Coreia tomou conta, né? A gente pode observar a cultura do dorama, a cultura do anime, a cultura do mangá, que é uma outra cultura que tomou conta da juventude, né? Então, quando a gente fala de valorizar a cultura nacional, a gente tem que entender qual é o eixo que a gente vai valorizar da cultura nacional. Então, parto sempre, literatura, artes cênicas, circenses, apresentações circenses. A gente tem que valorizar esse contato com a criança, porque o contato da internet, da mídia social, das redes sociais, ele vai valorizar uma nova experiência, que aí a gente vai falar de multiculturalismo, né, interdisciplinariedade, globalização, né? Então, quando a gente fala de quando a gente fala de manifestar uma cultura nacional, a gente tem que pensar sempre em quem é que produz essa cultura nacional e qual é o objetivo do educando e da escola em fazer essa aproximação com o educando. Quero fazer um recorte nessa sua fala e colocar uma questão aqui que, no meu ponto de vista, ela é fundamental, que é a questão da cultura afro-brasileira. Nós temos a Lei 10.639, que, de alguma forma, faz com que essa lei seja cumprida, né? Que esses procedimentos sejam cumpridos, perdão. E aí eu queria compreender como que os projetos culturais, fortalecidos pela lei, eles de alguma forma dão esse espaço de fala, de conhecimento da cultura afro-brasileira. É porque a cultura afro-brasileira está dentro da nossa própria cultura, né? Sim. Quando a gente se diz brasileiro e quando a gente pensa na cultura brasileira, automaticamente a cultura afro-brasileira está inserida dentro desse contexto. Só que não é amplamente divulgado, né? Não são todos os lugares e recursos que têm uma abertura para trabalhar essa cultura em específico. A partir da lei, a gente consegue ver uma movimentação muito grande de vários projetos adentrando as escolas, o fortalecimento. A gente pode perceber que existe o fortalecimento da capoeira, da dança maculelê, de outros segmentos da cultura afro-brasileira que fazem essa representação e aprofundamento. Porque hoje em dia é necessário que essas culturas estejam dentro da escola. Porque senão o aluno ele vai passar batido por essa experiência se ele não se vê representado a partir dessa cultura, né? Então, com a lei, a partir da lei e também o vínculo da lei com ações, com projetos culturais que são representados para dentro da sala de aula, a gente tem um fortalecimento da identidade afro-brasileira no Brasil, na escola, na comunidade, no município, enfim, entre outros espaços. Quero aproveitar essa linha de raciocínio e eu quero falar um pouquinho sobre os reflexos dos projetos culturais em relação à cultura afro-brasileira. Uhum. Como é que o professor, por exemplo, avalia os reflexos no sentido de rever conceitos e problemas relacionados ao racismo, por exemplo, a bullying, etc. No seu entendimento, ajuda a que ponto? Eu acho que ajuda a passar pela experiência, né? Eu acho que tentar se colocar no lugar de fala, se colocar no lugar, tentar entender o outro, porque muitas vezes a gente olha o outro como diferente, né? Sim. Né? E o projeto cultural, a arte em si, ela está ali para horizontalizar as coisas. Está ali para colocar a gente dentro, não do mesmo lugar, do mesmo aspecto, nós somos diferentes normalmente, mas para tentar um pouco de empatia com o outro. Tentar entender questões de aparência, de estereótipo, de gosto, né? A gente vai ter questões aí que, assim, eu gosto de me vestir assim, mas eu gosto de me vestir assim. Passar por essa experiência do respeito, acho que é o maior reflexo que a gente vê da inserção de projetos culturais voltados para a cultura afro-brasileira dentro da sala de aula. Porque na sala de aula esse debate ainda é muito grande, né? Esse debate existem tabus, existe o preconceito enraizado, existe o preconceito estrutural,
que se a gente não trazer isso a partir da cultura e de projetos, a gente ainda vai continuar só transmitindo conhecimento. Não vai conseguir romper essa transmissão de conhecimento, porque o racismo ele é estrutural. Né? Sim. Ele está enraizado nas nossas ações. A gente, mesmo que diga não sou racista, a gente ainda é racista. Né? A gente não tem o domínio 100% de se colocar nesse lugar do outro e observar essa cultura do outro. Então, eu acho que através dos projetos culturais, da aproximação da cultura e da educação, né, trazer essa cultura, por exemplo, a nossa linguagem, ela é quase 50% baseada em relações afrodescendentes. Né? As palavras que nós pronunciamos hoje, mandioca e por aí vai, tem uma mistura de afrodescendência com língua indígena. E trazer essa percepção para o aluno, porque ele não conhece isso. Ele só fala. Ele aprendeu a falar, nasceu falando e continua falando. Mas como ele vai reconhecer a origem dessa palavra? Que aquela palavra tem um fundamento na afro-brasilidade, ou na cultura indígena, de certa forma, né? Que a gente precisa pensar hoje nos dois lados também, né? A gente foca na afro-brasileira, mas também tem que pensar no indígena hoje. São duas culturas que estão presentes na nossa formação, na nossa identidade nacional, e que até pouco tempo atrás, vou dizer que hoje ele está sendo mais explorada, mas até pouco tempo atrás a gente não tinha essa experiência de entender o que é o indígena. A palavra índio está dentro da sala de aula até hoje, né? O dia do índio. Não é índio, né? A gente tem que ensinar para as crianças que é indígena, e não é tribo, né? É aldeia. Então, assim, são pequenas movimentações que partem a partir de projetos, que é de tentar colocar no aluno de uma forma integralizada, né? Que não é dicotomizada. Ó, vamos falar de índio, vamos falar de afro-brasileiro e vamos falar de Brasil. Não tem como dividir em segmentos. É uma coisa só. Nós somos brasileiros de uma forma só, né? Então, eu falo a palavra indígena, eu falo a palavra afro-brasileira, eu tenho contato com pessoas indígenas, eu tenho contato com pessoas afro-brasileiras, então não tem que ter uma diferenciação. Os projetos culturais, dentro de sala de aula, essa é a reflexão maior, assim, para mim. Os projetos culturais, quando eles partem para dentro da sala de aula, quando eles se vinculam da cultura para a educação, ele tem esse objetivo de integralizar o indivíduo, de fazer ele passar pela experiência, de sentir, de passar a experiência, de produzir, de tocar, não só de reproduzir um conhecimento. Né? De sentir-se envolvido. Envolvido, né? Criar uma empatia, de estar dentro da coisa, né? Porque de fora a gente não gera empatia. Se você só julga alguma coisa de fora, você não gera empatia nenhuma. Agora, quando você está dentro, envolvido, conhecendo todos os detalhes, aprofundando o conhecimento, que aí é o papel do projeto cultural, o aluno, o indivíduo, até o cidadão, a gente está falando um pouco das crianças, mas quando a gente traz até para os adultos, projetos culturais voltados para a educação, eles têm esse viés de fazer você passar pela experiência, né? Porque eu acho que o primordial dos projetos educacionais vinculados com a educação é o processo da experiência. Porque a gente só se forma através da experiência, né? A gente só se forma enquanto cidadão quando a gente passa por diversas experiências e cria conhecimento e cada vez mais se afasta da ignorância, né? Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor João Marcelo Hanser sobre os projetos culturais e a educação. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, a gente volta na sequência, 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais.
Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre projetos culturais e a educação. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor e produtor cultural João Marcelo Hanser. Professor, eu quero que o senhor faça uma relação aqui, estabeleça uma relação do ponto de vista dos projetos culturais e a inclusão. Como é que a gente pode pegar o projeto cultural e entender que ele inclui, que ele dialoga, que ele traz para o centro da roda pessoas que de alguma forma, ou alunos que de alguma forma estão situados, estão fora dessa roda? Estão marginalizados. Estão marginalizados, assim. isso. Bom, eu acho que a premissa do projeto cultural é a experiência, como a gente comentou agora há pouco. Então, quando a gente pensa em projeto cultural e inclusão, é diretamente pensar na integralidade do indivíduo. Então, o projeto cultural, ele não é para X, Y, Z ou ABC tipo de pessoa. O projeto cultural, ele tem um viés. Ele serve para passar uma experiência. E essa experiência, ela vai ser captada por quem está recebendo ela. Então, independente da forma com que esse aluno receba essa experiência, ela vai ser transformada em algum conhecimento e alguma experiência para ele de fato. Então, quando a gente pensa em projetos de inclusão, é engraçado você trazer isso, porque a gente sempre coloca o aluno, né? A palavra aluno já traz aquela sensação de sem luz, né? Aluno, né? Luno, luz, sem luz. Que é um depósito vazio, que é você que vai ali despertar aquela pessoa e trazer ela para o mundo e vai trazer ela para a realidade. E a gente percebe hoje no século contemporâneo, na modernidade, que não é assim. A criança, ela já tem o mundo dela, né? A gente percebe ainda mais com esses movimentos de incluir, que a gente não tem que forçar um mundo para outra criança. É ela que tem que se sentir desejada de estar nesse mundo, né? E o que a gente tem enquanto educador e produtor, né, nesse caso, é proporcionar oportunidades para que todos os tipos de cidadão e criança ou adulto se sinta pertencente do projeto. Então, o projeto ele pode ter uma vasta abrangência, mas que ele seja um projeto que seja disponível para que o aluno, o indivíduo, se sinta acolhido dentro dele. Então, por exemplo, eu vou citar o meu projeto aqui, que é o meu projeto carro-chefe, vamos dizer assim, que é o meu livro, o meu primeiro livro que eu escrevi aqui, Histórias de Montar Qual o Seu Vaso. Esse livro, ele é uma história de observação. Eu trabalhei dentro de uma escola, num processo de acompanhar a entrada dos alunos. Então, eu pude, nesse processo de observar essa entrada dos alunos, observar como é que é difícil para eles entrar para um mundo novo. Porque a escola que eu trabalhava, ela era de ensino pré-infantil, e eles faziam a transição na mesma escola, no mesmo prédio, para o primeiro ano de ensino médio, primeiro ano do fundamental, perdão. E aí eu via como era difícil para eles sair desse mundo lúdico, escola, corre, brinca, senta, anda e se diverte dentro da escola, para o mundo onde senta na cadeira, faz lição, tem prova, faz apostila, responde questionário. E como a percepção de mundo dessa criança muda, independente se ela é uma criança que precisa de um cuidado a mais ou se ela é uma criança que atende a demanda normalmente. Independente desse fluxo, a transição sempre foi dificultosa para ambas. Então, esse livro, Histórias de Montar Qual o Seu Vaso, ele narra a história do Miguel, que ele sai do fundamento do ensino infantil e vai exatamente para o ensino fundamental. E nessa transição, a mãe acompanha ele nos mínimos detalhes. Então, o mote dessa história é um vaso que quebra e a mãe ensina que tudo precisa de uma nova casa, que tudo precisa de um cuidado maior. Então, a partir desse processo de transição, a mãe ajuda o Miguel a aprender o que é avaliação, aprender o que é o cuidado, aprender o que é poda de sentimento, aprender o que é rega, perdão. Então, dentro desse contexto, dessa história, o Miguel vai aprendendo a se descobrir num novo ambiente, numa nova casa e numa nova fase de vida. Então, quando a gente pensa em inclusão, essa história ela serve para todos os ambientes, porque está narrando uma transição. Independente se a tua transição é de escola, é de casa, é de vida, é de amigos, independente disso, o que fica dessa história é a transição. Então, o projeto ele já virou uma contação de história, ele já virou uma peça de teatro, que vai para as escolas mostrando justamente para a criança que o processo de transição ele existe. E que é só você ser acolhido, você se permitir fazer a transição, permitir trocar de casa, se permitir conhecer novos ambientes. Então, o projeto educacional, o projeto artístico voltado para a educação, ele tem esse viés que inclui porque ele é abrangente.
ele vai servir, ele vai estar de apoio para professores e educadores integralizar o aluno, conhecer esse aluno de uma forma integral. Eu quero colocar uma questão que, na verdade, eu acho que é uma continuidade disso que você está falando, que é a questão pós-ação do projeto cultural, e aí eu estou falando do desenvolvimento das humanidades. Sim. Professor, como é que você avalia que este fenômeno acontece e quais são os seus frutos? Você deve ter passado por isso inúmeras vezes, né? Sim. Eu queria muito ouvi-lo sobre isso. É importante você citar isso, porque o meu projeto de conclusão na faculdade, ele é uma educação para a humanidade, né? A gente pode citar aqui Edgar Morin, não sei se você conhece. Sim. Ele é um pensador e filósofo que fala da complexidade. Teoria da complexidade. Teoria da complexidade. Quando a gente fala de ser humano, ser humus, né, terra, a gente precisa entender que a humanidade está baseada nessa coisa da transformação. Tudo a gente pode transformar, né? Só que nem toda criança, nem todo indivíduo tem a percepção da transformação. A vida parece ser estática, né? E ainda mais hoje, quando a gente percebe que a educação ela tem um concorrente tão grande, que são as mídias sociais, né? Então acaba que a gente perde um pouco da humanidade, porque hoje em dia você pode ouvir um áudio em vezes 2, então você não ouve a pessoa, você escuta a pessoa, você não ouve, né? Passa muito rápido. Você tem um conteúdo de 30 segundos, 1 minuto e meio, onde você só pega uma informação e passa. Então não tem um aprofundamento. Como é que você aprofunda para ser e estar dentro da educação, se hoje a gente tem uma concorrência grande com a rapidez, a agilidade, né? Então, o projeto cultural, eu acredito que ele, inclusive a partir desse projeto que a gente já apresentou em várias escolas, já teve contato com várias crianças, já pôde perceber, já pôde analisar qual é a percepção que a criança tem da própria criança, do livro, que é o Miguel, e da percepção que a criança tem da mãe. Ah, mas minha mãe não faz isso. Ah, mas a mãe do Miguel faz. Então, a humanidade, né, o ser humus que a gente fala, desse ser complexo, é quando você se percebe acolhido e presente. Você se percebe integralizado com o mundo, com a história de fato. Então, projeto cultural vinculado com pensar nessa percepção da humanidade, eu acho que tem que ser o primeiro viés de escrita de um projeto para a educação. Porque é como você humaniza a educação. Porque a educação, de fato, quando a gente pensa nas épocas dos jesuítas, a gente tem a nuca, né? Nuca com nuca, cada um sentado na sua frente, cada um faz seu trabalho, é individual, é tua avaliação, é tua nota, é você por você mesmo, não tem uma colaboratividade. Então, quando a gente pensa em projetos, em educação a partir de projetos, a gente está automaticamente humanizando essa criança. Porque ela vai trabalhar em par com seus amigos, vai trabalhar em par com a sua sociedade, vai trabalhar em par com o seu professor. E, de certa forma, a gente cria uma comunidade na escola e não um indivíduo que está sendo profissionalizado, né? Que a gente tem esse fantasma na educação, que a educação é para você ser profissional. A educação é para você ser alguém na vida. Mas ser alguém na vida é só ser e estar, se perceber enquanto sentimentos, né? Até um tempo atrás, a educação não tinha um viés de socioemocional, socioambiental, né? E hoje, mundo digital, né? A educação, igual eu disse no começo dessa nossa conversa, ela passou por uma transformação, porque antigamente era só educação formal. Educação formal, senta um atrás do outro, aplica uma prova, aprende conteúdo, passou na prova, tem conteúdo, nota 10, tchau, vai ver. Se é zero, né? Só que aí teve uma evolução muito grande. A gente tem Howard Gardner aí para falar da teoria das múltiplas habilidades, como é que você aprende. Eu aprendo ouvindo, tem criança que aprende escrevendo, tem criança que aprende vendo, né? E antigamente a gente não podia julgar assim, todo mundo tinha que sentar e fazer a mesma avaliação. Então, esse processo de humanidade na educação, ele vem quando a gente entende que o aluno aprende de diversas formas, que ele vai aprender de diversas formas. E o projeto cultural, ele tá para isso, né? A cultura, de certa forma, a arte imita a vida, né? Então, quando ele vê uma possibilidade de alguma coisa na arte, ele vai interiorizar aquilo para ele. Ele vai falar, nossa, eu também posso, isso também é para mim, nossa, isso mexeu alguma coisa comigo, mas eu não sei o que é. Dessa forma, a gente já está humanizando essa criança, né? Show. Eu gostaria aqui de estabelecer um triângulo, né? E pedir um comentário muito preciso, como essa conversa está sendo, entre o diálogo, projetos culturais e, enfim, uma cultura de paz, onde a gente possa compreender que o outro é o outro na sua essência, e a gente precisa respeitar. Uhum. Como é que o professor vê isso? Bom, são 3 eixos aí, né? O primeiro é o diálogo. A premissa de uma cultura de paz é o diálogo. Porque a comunicação está fadada a ser errada. A comunicação está fadada a ter falha. O que eu falo e o que você entende
Vai sempre ter um ruído ali no meio. Principalmente na geração que a gente vive hoje, onde a gente conversa por um WhatsApp, que a gente conversa por um mecanismo onde não tem um sentimento. E não tem contexto, Não né? tem contexto, exatamente. Eu tô ali, eu te mandei uma mensagem, você respondeu a sua mensagem, mas eu não sei como está teu humor, eu não sei como é que tá, o que passou pelo seu dia, e eu vou lá e pum, jogo uma mensagem. Primeiro ponto, o diálogo. A comunicação vai ser sempre falha. Depois disso, a gente tem a cultura de paz. A cultura de paz, ela é algo que a gente vem buscando diariamente, né? Porque até a linguagem hoje ela é agressiva. Então, a comunicação é falha, e é agressiva. Então, estabelecer uma cultura de paz através do diálogo é imprescindível. Eu costumo aplicar a CNV, não sei se você já conhece, a comunicação não violenta. Sim. Né? Então, a comunicação violenta ela é um princípio onde a gente, na própria fala, a gente já vai tirando a agressividade, já vai buscando uma empatia com o outro, né? E aí que entra o projeto cultural. Porque o projeto cultural ele vai criar essa união entre você entender uma conversa não agressiva e você entender que a comunicação, às vezes, ela é falha. Então, geralmente, ou muitas das vezes, a gente assiste uma peça de teatro e a gente se fala, nossa, mas isso acontece comigo. Então, a oportunidade de se ver, essa é o intuito do projeto cultural, que a gente está falando do projeto cultural, arte imita a vida, né? Então, essa triangulação, diálogo, projetos culturais e uma cultura de paz, ela é imprescindível para a nossa sociedade hoje. Primeiro porque está tudo muito rápido, né? A velocidade que as coisas acontecem não dá tempo de você sentir nada na nossa sociedade. Então, primordialmente, criar projetos que valorizem uma comunicação não violenta e afinem o diálogo, que possa fazer você se colocar no outro. Isso vem muito de Augusto Boal, né? Augusto Boal, que é vamos dizer, o pai do Teatro Fórum, que é aquele teatro onde você pode intervir diretamente na hora que ele está acontecendo. Posso me dar a minha opinião sobre essa cena? Então, ali, né, esses movimentos do Augusto Boal, Paulo Freire, são educadores e pensadores que trouxeram para a gente a proposta de integrar a educação com princípios de vida, né? Acho que é meio que por aí mesmo. Viva Paulo Freire. Professor, quero aproveitar aqui e pedir um comentário sobre uma fala que eu particularmente gosto muito de um grande teórico, que é o Jorge Larossa, e eu queria que você relacionasse ela com a questão dos projetos culturais, que é a seguinte, abre aspas, Jorge Larossa diz, o homem se faz ao se desfazer. Comente isso relacionando com os projetos culturais. Muito bem. Eu acho que o homem se desfaz ao se desfazer exatamente porque a cada dia, ou a cada geração, a cada momento, né, hoje em dia com essa agilidade das coisas, tudo se desfaz. A gente precisa se renovar o tempo todo. O projeto cultural, ele tem a premissa de fazer você enxergar algo que você não estava vendo, de te mostrar algo que talvez não esteja tão aparente na tua vida assim. Então, o homem se faz ao se desfazer é a questão da experiência, é passar pela experiência. Ó, hoje eu estou aqui, e aí, de repente, a vida me proporcionou, cheguei a esse momento aqui. Eu precisei me desfazer para chegar a esse momento aqui, né? Hoje em dia, né, as pessoas falam, mas na minha época, mas no meu momento, era mais legal no passado. Essa fala, ela traz consigo essa coisa de não querer se desfazer, né? Ao apego às coisas estáticas. Então, o homem se faz ao desfazer nos projetos culturais. Eu acredito que, deixo aqui minha fala no sentido que a gente é um ser humano novo a cada dia que a gente nasce. Porque a cada dia que a gente nasce, a gente vai aprender uma coisa diferente com a sociedade e principalmente com as crianças. Em sala de aula, todo dia que eu saio de uma sala de aula, eu estou diferente, eu estou mudado. Eu precisei abandonar algumas ideias que eu tinha de mim mesmo para poder reconstruir, porque a educação precisa disso. Hoje em dia, o aluno que eu fui já não é mesmo o aluno que está em sala de aula hoje. A forma com que ele aprende não é a forma que eu aprendi no passado. Então, eu preciso me desfazer constantemente para surgir um novo professor, um novo cidadão, um novo homem aí ativo na sociedade. Que legal. O professor João Marcelo que entrou na sala não é o mesmo que saiu, né? E nunca será. Nunca será. Professor, eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha. Gostei demais da fala e quero aproveitar aqui, manifestar a minha gratidão. Claro, as portas estão sempre abertas e pedir para que o professor faça suas considerações fechando toda essa sua fala maravilhosa, histórica, memorável. Obrigado. Muito obrigado, João. Primeiro agradecer, né, porque eu te conheço de longa data, já tive a oportunidade de participar de 2 projetos seus dentro da sala de aula. E agradecer toda a trajetória a todas as pessoas. Eu sou produtor cultural, tenho um coletivo que se chama Casa do João, que atua produzindo arte e cultura voltado para a educação, né? E, então acompanhe nas redes sociais aí, por favor.
E que vivamos a experiência de proporcionar para as crianças. Gente, as crianças é o nosso futuro. Se a gente não puder passar para elas uma essência de experiência, de vivenciar um mundo novo, eu acho que a gente está fadado a cometer os mesmos erros do passado constantemente, né? Essa é essa fala que eu deixo para o final. Professor, mais uma vez, minha gratidão, saúde e paz. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até mais. Valeu. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre projetos culturais e educação. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor e também produtor cultural João Marcelo Hanser. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.